outro assunto, o assunto da mala. A Letícia Mendes tem mais informações, tem os delegados aí contigo, Letícia, para nos tirar dúvidas. E eu tenho uma ainda, Letícia, tenho várias, na verdade, né? Mas eu já começo te perguntando sobre se esse homem agiu mesmo sozinho, se alguém o ajudou nessas últimas semanas, se a polícia já tem clareza e pode descartar uma segunda pessoa nesse crime. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, Andressa, a Polícia Civil, pelo que a polícia apurou até este momento, nós estamos aqui no Departamento de Homicídios, que é responsável por essa investigação. Este homem que foi preso na semana passada pela Polícia Civil, o publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, agiu sozinho. Até onde a investigação avançou neste momento, não há nenhum indicativo de envolvimento de outra pessoa neste crime que chama muita atenção. Eu estou aqui com o diretor do departamento, o delegado Mário Souza, e também com o delegado André Freitas, que é o responsável por essa investigação. Delegado Mário, eu começo lhe perguntando, neste fim de semana foram localizadas novas partes, partes humanas no Guaíba, isso chamou muita atenção. A polícia já sabe em que momento houve esse descarte. A polícia suspeita que sejam partes dessa mesma vítima, né? A polícia já sabe em que momento houve esse descarte dessas partes? Há uma suspeita nesse sentido? Bom dia a todos. Sim, nós suspeitamos que esse descarte tenha sido feito entre terça e quarta-feira da semana passada e feito pelo criminoso. Possivelmente, quando ele percebeu a aproximação da polícia, ele deve ter levado consigo esses dois segmentos, de perna e pé, né? E também, possivelmente, o crânio. E deve ter antecipado os seus atos lá cênicos, né? A princípio que ele estava montando, né? De fazer por par, 20 de agosto, para que pudesse aí continuar o seu intento criminoso, que ainda nós não temos todo o cenário de por que ele fez isso dessa forma, né? Então, foi entre terça e quarta-feira, na hora que ele trocou da primeira pousada para a segunda pousada, e os dois segmentos, os investigadores têm, na sua avaliação, uma grande possibilidade que sejam dela. Devemos aguardar a perícia para oficialmente confirmar que são da vítima, mas é muito provável que seja da vítima. Andressa, só para os ouvintes entenderem, a polícia suspeita que ele deixou essa pousada ali no meio da semana, após a repercussão desse caso. Ele estaria carregando uma mala onde poderiam estar essas partes do corpo da vítima, e a polícia acredita que ele tenha feito o descarte das partes em um córrego, né? E que isso acabou, então, levando a essa descoberta durante o fim de semana dessas novas partes. No dia de hoje, a polícia também confirmou, por meio de um exame de DNA realizado pelo Instituto Geral de Perícias, a identificação dessa vítima. Essa vítima se chama Brasília Costa, era uma mulher de 65 anos, era uma manicure que morava na zona norte de Porto Alegre. Eu vou perguntar aqui rapidamente para o delegado André também. Delegado, a polícia pretende interrogar este homem? Ele foi preso na semana passada, mas qual é a expectativa de vocês? Vocês pretendem ouvir esse homem para entender mais detalhes desse crime e essa relação dele com a vítima? Bom dia. Sim, nós daremos prosseguimento nas diligências ao longo dessa semana e possivelmente o interrogatório será realizado entre quarta e quinta-feira. Perfeito. Andressa, tem alguma pergunta aqui para os delegados? Delegado, a gente fica muito intrigado com isso, com essa forma que ele usou. Vocês detectaram sinais assim de psicopatia, porque quem é leigo tem essa impressão, para que ele seja tão frio em relação a esses crimes que cometeu? Bom dia, Rosane, obrigado pela pergunta. Na realidade, eu conversava com um colega teu no final de semana e acabei falando isso, e é uma avaliação nossa, claro, mas bem comum, que qualquer pessoa poderia pensar, que é o seguinte: quem matou e concretou a própria mãe é capaz de qualquer coisa. Então, claro, nós evitamos falar psicopata, sociopata, porque isso é uma avaliação que não é da nossa seara policial. Mas na análise policial dos investigadores, ele tem traços de uma pessoa de plenas faculdades mentais para decidir o que vai fazer, como vai fazer, só que ele opta e demonstra um querer fazer essas coisas. Então, ele é uma pessoa, como eu repeti, muito educado, muito tranquilo, muito comunicativo, muito frio, e que descreveu tudo isso comentando, porque nós não o indagamos no primeiro momento, como se fosse uma atividade qualquer.
fiz isso, por isso. Então, assim, Rosane, certamente eu não posso dizer psicopata, né, pela minha área, mas eu compreendo e tu tens razão. É uma pessoa que seria, assim, na nossa linguagem popular, um psicopata, porque ele organizou, ele planejou, fez isso com a namorada e, como eu disse, ele concretou e matou a própria mãe. Quem concreta sua mãe e mata ela, mata e concreta sua própria mãe, não há dúvida que é um criminoso de altíssimo grau de periculosidade que tem que ficar fora do convívio. Por isso que era a nossa preocupação, a Letícia acompanhou muito aqui, e alguns outros repórteres, nossa preocupação era prender ele o mais rápido possível, porque ele poderia fazer outras coisas nesse nível. Então, esse é o cenário, Rosane. Realmente uma pessoa, podemos falar psicopata, mas uma pessoa bem difícil, com uma capacidade criminosa altíssima, que eu nunca vi, os investigadores aqui também não, né? E repito, às vezes a gente esquece disso, né? Quem matou e concretou sua própria mãe, não tem dúvida que pode fazer qualquer coisa no mundo crime. Inclusive, ele poderia estar preso ainda por isso e não teria cometido esse segundo crime, né, delegado? Eu só vou fazer uma última pergunta aqui para o delegado. Em relação ao crânio da vítima, vocês ainda buscam, né? O senhor disse que ele era uma pessoa bastante falante, embora não tenha sido interrogado. Ele disse alguma coisa nesse sentido? Onde ele fez esse descarte? Vocês têm alguma suspeita? Nós temos algumas diligências, Letícia, que estão sob sigilo ainda, nós não podemos revelar. Mas nesses comentários, que esses comentários eu posso revelar, ele não fala abertamente sobre isso. O que eu posso te falar aqui, né, tendo em vista a tua pergunta, é que ele, em alguns comentários, havia mencionado que esse crânio, essa cabeça, ele teria colocado em uma lixeira, né, próximo à usina do gasômetro. Eu estou falando isso hoje, segunda-feira, isso já foi verificado por nós detalhadamente, nós não encontramos nada, né, mas isso casa com a ideia de que ele tenha descartado, né, como realmente os segmentos de perna nós o encontramos, né. Então, esse é o cenário. E sobre o que a Andressa falou em relação a poder estar preso, a Andressa tem razão. Ele poderia, de acordo com a nossa lei, estar preso. Mas houve, né, eu não posso adentrar nessa seara, né, uma decisão no sentido de permitir essa progressão, que também está de acordo com a lei, pelo que nós avaliamos, né. Nós não entramos na seara do judiciário, mas a decisão é dentro da legalidade, das opções que o Código de Processo Penal possibilita. Então, só para deixar aqui, né, isso bem claro, o Código de Processo Penal, se nós queremos mais rigidez, o Código de Processo Penal teria que ser alterado e diminuir essas possibilidades, porque aí a gente já sabe, fez um crime, vai cumprir metade e não tem possibilidade da pena, fechado, né? Vai cumprir 80% fechado e não tem como sair desse contexto, né? Quem mata a própria mãe concreta não quer cumprir 100% de uma pena de 30 anos, então que cumprisse 90%. Né? Porque tem as questões da execução penal. Então, o Código de Processo Penal é que permite esse tipo de situação onde uma pessoa como essas fique solta. Agora, claro, é bem grave, né? Porque ele em um ano fez um crime pior ainda, talvez, né? Não pior porque é sua mãe, mas com mais questões cênicas, né? Mas a soltura dele, pelo que nós temos conhecimento, foi dentro da lei, dentro das possibilidades do Código de Processo Penal, né? Poderia não ter sido solto? Poderia, mas também poderia ter sido solto. Então, para não deixar sem resposta, eu acho que o Código de Processo Penal deveria ser avaliado nesse sentido. Letícia, perfeito, obrigada, delegado. Só para finalizar. Eu queria só perguntar ainda, falar, Letícia, se os delegados têm mais alguma informação sobre a vítima, sobre essa mulher de 65 anos, que é do interior, se ela tinha família, quanto tempo ela estava em Porto Alegre, o que mais eles sabem a respeito da vítima? Perfeito. E, delegado, e eu complemento aqui, o senhor também falava que vocês buscam ainda entender há quanto tempo, como é que se iniciou esse relacionamento, né? Explica um pouquinho pra gente o que vocês sabem até agora sobre essa vítima, a Brasília Costa. Bom, é uma preocupação nossa saber se ela veio para Porto Alegre por causa dele ou não, há quanto tempo realmente eles se conheciam. O que nós temos definido é que eles tinham um relacionamento afetivo íntimo de 5, 6 meses. Agora nós temos que descobrir como isso começou. Isso é importante para a investigação. Sobre o perfil dela, basicamente o que eu posso dizer, claro, a família está muito chocada, então a gente está tendo muito cuidado nisso, mas posso dizer que ela é uma pessoa lá, natural de Arroio Grande, no sul do estado, que trabalhava na sua atividade lícita, né, de salões de beleza, aqui em Porto Alegre, bastante conhecida assim na região, uma pessoa bem vista pelas pessoas, assim como ele também era, né? Era um casal que era considerado muito bem educado, enfim. E ela era uma pessoa bem vista e bem querida pelas pessoas. Os seus familiares estão chocados. O familiar que compareceu aqui, que não quer que revelem
nem a sua identidade, né, por questões de privacidade, está arrasado, né, e a família está muito triste com tudo isso, mas eles, de certa forma, né, pelo menos, sempre a família que se envolve numa tragédia dessas, por pior que pareça, eles querem pelo menos ter assim, a possibilidade de se despedir da pessoa. Então, nós ficamos satisfeitos em 2 sentidos. Primeiro, empreender a pessoa que fez isso com ela, para que não tenha impunidade. Que isso poderia se arrastar por meses, semanas. Essa era a minha preocupação, ele está preso. Né? E segundo, era conseguir encontrar os restos mortais, né? Unir isso tudo, com a perícia do GP, que ajudou muito, e entregar para que eles possam fazer a despedida. Então, basicamente, Andressa, esse é o perfil, assim, desse cenário, e a família está muito triste, muito abalada, nós estamos preservando o máximo possível a família, para que eles tenham lá os momentos deles agora de dor, né? E que nós possamos aí, ter colaborado com a retirada desse sujeito de circulação e, né, que ele fique recluso, porque se na avaliação policial, se ele for solto de novo, ele tem grande chance de novo, praticar um ato igual a esse ou pior. Perfeito, obrigada, delegado. E só para reforçar, né, Andressa, a polícia está tratando esse caso aqui como um feminicídio, embora haja um contexto aí de suspeita de uma motivação financeira também. Ele estava fazendo uso dos cartões da vítima, né, ele estava de posse, inclusive, do celular dessa mulher. Segundo a polícia, ele vinha usando esse aparelho, se passando pela vítima, motivo pelo qual o desaparecimento da Brasília não chegou a ser registrado. A polícia, logo que esse caso começou a repercutir, a polícia entendeu que aquele caso da rodoviária tinha relação com o bairro Santo Antônio. A polícia passou a fazer uma varredura atrás de mulheres que estavam desaparecidas aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados também, mas o caso da Brasília não havia sido registrado porque ele também vinha usando o celular dessa vítima, se passando por ela. Então, só para finalizar aqui, né, a polícia vai seguir, segue investigando, ainda está buscando identificar onde que ele é o crânio dessa vítima, que também é importante, né, até para os familiares poderem se despedir, e vai fazer o interrogatório desse homem aí ao longo desta semana. A gente ouvia o delegado também mais cedo no Bom Dia Rio Grande, ele falava que, a Rosane e Giane, a mulher não tinha ideia do histórico desse homem, que ele tinha matado a mãe, concretado, que ela achava que tinha um relacionamento normal até aquele momento. E ele também disse nessas conversas informais à polícia que ela teve um mal súbito e que aí ele não soube o que fazer, cortou o corpo em pedaços para não chamar atenção. Ora, que loucura, né? Que desculpa esfarrapada, né? Que ele traz nessas conversas informais, por enquanto, com a polícia. Vai prestar depoimento nos próximos dias. Eu quero deixar meu parabéns à Polícia Civil, que foi rápida, né? Que foi atrás dessa história e descobriu de forma rápida. E também os votos de que esse homem fique preso agora. O desejo de que esse homem fique preso e que de fato cumpra, porque ele ficou pouquíssimo tempo em relação à morte da mãe concretada. Repito, um crime bárbaro que o condenou a 28 anos de prisão e por causa das brechas na lei. Está aí cometendo mais um crime como esse que chamou a atenção de todo mundo por causa do corpo na mala. E aí a gente espera que a justiça dessa vez seja feita, porque senão vai ter outra vítima. Quando ele for solto por bom comportamento de novo, se isso acontecer, ou por falta de vaga, ou porque não colocou a tornozeleira, vai ter outra vítima. 8h37, esse é o Gaúcho Atualidade. Nós voltamos em seguida para falar sobre outro tema que está na boca de todo mundo tem opinião sobre anistia, sim ou não. Isso está dividindo o Brasil de alguma forma nesse momento. Não estou falando de divisão igual, acho que não tem mesmo uma divisão próxima em percentuais, se a gente fosse medir toda a população, e as pesquisas têm mostrado isso, mas traremos visões diferentes aqui sobre anistia. O que mais, Rosane? Eu só queria registrar aqui que as pessoas ficam dizendo, por que vocês não dão o nome da juíza que liberou? A gente já deu o nome da juíza. A gente deu na sexta-feira, a gente não vai ficar repetindo a cada momento, né? Por que vocês não entrevistam? Os juízes não costumam dar entrevista sobre as suas sentenças. O que a juíza fez e o que é a explicação é que ela, como disse o delegado, agiu de acordo com o Código de Processo Penal. Então, quem pode mudar o Código de Processo Penal é o Congresso. Pode mudar, mas tem sim uma avaliação subjetiva também, porque não é que se diga no Código de Processo Penal que todo bandido preso, condenado por um crime hediondo como é esse, que matou a mãe e concretou,
pode ser liberado porque teve bom comportamento Tem interpretação em cima disso. Houve, Tem inclusive, interpretação. alguns que disseram, não, ele deveria ficar na cadeia. A doutora Sonali entendeu que ele deveria ser solto naquele momento. E aí o pessoal já busca o histórico, né? Retrospecto de outros criminosos que foram soltos por decisões dela. Mas, enfim, dentro de uma interpretação mais branda da lei, mas que é uma interpretação que não é contra as regras vigentes no país.